Olá, professor Samuel Queiroz. Separei um exercício falando sobre desvio padrão. Vou detalhar esse exercício com você, então, sem mais delongas, preste bastante atenção. Vamos lá. O enunciado diz: um medidor de taxa de dose foi utilizado em um levantamento radiométrico e os resultados de 5 medições foram 9, 8, 10, 6, 6, todos em microgray por hora. Então, vou fazer aqui, vou detalhar essa questão. Logo, a primeira coisa diz que nós temos um medidor de taxa de dose. Esse medidor de taxa de dose, só para problematizar com os nossos alunos, pode ser um equipamento como uma câmera de ionização que nós utilizamos em levantamentos radiométricos, em equipamento de raio-x convencional, equipamento de raio-x veterinário, um tomógrafo ou um mamógrafo, enfim, são utilizados, né, até na indústria também nós utilizamos esse tipo de instrumentação para raio-x industrial, equipamento de gammagrafia, enfim, aqui não é uma aula sobre instrumentação nuclear, eu vou tratar somente a questão do levantamento radiométrico com desvio padrão. Nesse levantamento foi gerados, né, 5 medições, ok? Dentro dessas 5 medições, nós temos os valores de 9, 8, 10, 6 e 6, todos em microgray por hora. Aqui nós estamos medindo a taxa, por exemplo, de Kerma no ar, ou poderia ser de dose absorvida, ok? Então, pegando aqui, se for uma câmera de ionização, vamos colocar a taxa de Kerma no ar. Mas isso aqui é uma grandeza, não tem necessidade de todos que estão ouvindo, assistindo essa aula entender desses tipos de grandeza. A ideia é entender aqui o método matemático, a importância do desvio padrão em práticas, ok? Tanto na área médica quanto na área da indústria. Eu quero encontrar o desvio padrão. Logo, o desvio padrão indica o quanto de cada ponto x1, xi, em média, se diferencia do valor representativo do x. Então, o desvio padrão indica o quanto de cada ponto, em média, se diferencia, tanto para mais quanto para menos, do valor representativo de x. Nós temos vários valores, okay? Temos 5 valores. Então, eu vou colocar aqui, ó, para facilitar, o 9 vai ser o nosso x1, o 8 o nosso x2, o 10 o x3, o 6 x4 e o último número x5, ok? Então, nós temos aí os 5 valores x1 a x5. Eu coloquei aqui embaixo a equação que nós utilizamos para cálculo de desvio padrão. Nós utilizamos essa fórmula, onde essa fórmula nada mais é representada por uma raiz quadrada, como vocês estão vendo aqui, ó. Estou até fortalecendo ela aqui, ó, a raiz quadrada dos nossos n valores, onde eu tenho x1 menos o x barra, que é a média que nós vamos calcular, elevado ao quadrado, mais o x2 menos a média elevado ao quadrado, mais o x3 menos a média elevado ao quadrado, mais um xn, que no nosso caso aqui vai ser 5x5 menos a média elevado ao quadrado. O nosso n, nesse exercício, é o valor 5, ok? Nós temos 5 medidas, então o nosso n é 5. Com isso, já a primeira coisa que eu vou precisar fazer para o meu cálculo do desvio padrão é calcular a minha média. Eu preciso encontrar a média. Então, calculando a média, que a nossa média é o nosso x barra, eu tenho x1, que vale 9, lembra que vimos isso?
nós chamamos o 9 de x1, o 8 vai ser o nosso x2, o 10 o nosso x3, o número 6 vai ser o nosso x4 e o outro número 6 vai ser o nosso x5. Com isso, nós temos os 6 pontos, ok? Nossos 5 números, eu falei 6, nossos 5 números que representam as medidas. A média aqui é uma média aritmética bem simples. Somamos todos os valores, 9 mais 8 mais 10 mais 6 e mais 6. Somando tudo, isso vai dar o valor de 39. São 5 valores, logo dividido por 5. Isso vai dar a média 7,8. Logo, o nosso x médio é 7,8. Ok? Então, bem simples. Se você teve dúvida nessa parte de média, volta o vídeo, assiste novamente. É bem simples. Média aritmética aqui. Peguei os 5 números, ok? O 9, o 8, o 10, o 6 e o 6. Somei tudo e depois dividi pelo número de medidas, que foram 5 medidas. Logo, deu 39 dividido por 5, que vai dar 7,8. Agora que eu já tenho a média, eu vou para a expressão do desvio padrão. Então, como na expressão do desvio padrão nós temos sempre o número, x1, x2, repara que esses valores nós temos, olha, x1, x2, x3, x4, esses x5 nós temos, que são esses que estão aqui em cima. Esses valores, o problema nos deu. E nós acabamos de calcular o valor da média, que é o nosso x barra aqui, ó. Nós calculamos o valor da média, que deu 7,8. Então, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar essa expressão para calcular o desvio padrão. Bem simples. Logo, eu tenho, primeiro número foi o 9, ok? Então, eu tenho 9, vou marcar aqui, ó, forte para vocês verem, ó, 9 menos, repare que a fórmula tem um menos, ó, o valor da média. A média deu quanto? 7,8. Lembra que a nossa média, eu vou colocar aqui do lado, ó, nossa média encontrada no slide anterior deu 7,8, menos o valor da média. Isso elevado ao quadrado. Só que eu não estou resolvendo agora, vou só montar para você. Mas o nosso segundo valor, que é o 8, ok? 8, menos a média ao quadrado. Nosso terceiro valor, que é o 10, menos a média ao quadrado. O nosso quarto valor, que é o 6, menos a média ao quadrado. E o quinto valor, que é 6, menos a média ao quadrado. Nós temos um número de medidas menos 1, que é a fórmula. Logo, são 5 medidas. Okay? É n menos 1. Cuidado com isso quando for fazer o desvio padrão. O desvio padrão, no denominador, você tem aí o n menos 1. Logo, você vai ter o 5 menos 1, que vai dar no denominador 4. Você primeiro vai precisar resolver tudo isso com calma para depois fazer a raiz. Okay? A raiz vem por último. Continuando, o que nós vamos fazer agora? Calculando esses valores aqui, ó, 9 menos 7,8 vai dar 1,2. Ok? 8 menos 7,8 vai dar 0,2. 10 menos 7,8 vai dar 2,2.
6 menos 7,8 vai dar menos 1,8. E 6 menos 7,8 vai dar menos 1,8. Repare que tudo isso está elevado ao quadrado. Nós vamos resolver ainda esses valores elevados ao quadrado. Dividido por 4, porque eu tenho 5 menos 1, que é 4. Dividido por 4. Passando aqui, novamente. Teve alguma dúvida? Somente pausa o vídeo, volta. A ideia é que você possa entender. Agora, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu tenho 1,2 ao quadrado vai dar 1,44, mais 0,2 ao quadrado, isso vai dar 0,04, mais 2,2 ao quadrado, isso vai dar 4,48, mais 1,8 ao quadrado, isso vai dar um número positivo, 3,24, mais 1,8 ao quadrado, isso vai dar um número positivo, novamente 3,4, dividido por 4. Então, o que eu vou fazer agora? Somente eu vou somar esses valores, ok? Agora ficou bem fácil, vou somar essa galera. E depois vou dividir por 4, que é o número que está no denominador, para, por último, tirar a raiz. Logo, fazendo este somatório aqui em cima, 1,4 mais 0,4 mais 4,84 mais 3,24 mais 3,24, o total disso vai dar 12,8 dividido por 4. 12,8 dividido por 4, isso dá 3,2. E, por fim, eu vou fazer a raiz de 3,2. Fazendo a raiz quadrada de 3,2, utilizando a calculadora científica, isso vai dar 1,788. Ok? Então, esse é o resultado do nosso desvio padrão, tanto para mais quanto para menos. Para finalizar, nós vamos escrever isso da seguinte forma. Nós escrevemos onde o desvio padrão é representado pela letra U ou pode ser representado pela letra S, vai ser igual a 7,8 mais ou menos, tanto para cima quanto para baixo, de 1,788. Então, esse é o nosso desvio padrão. Então, com isso, finalizamos mais uma questão com você. Repare que primeiro tivemos que calcular a média para depois colocar na expressão de desvio padrão, no cálculo de desvio padrão, que é um exercício e uma atividade extremamente importante para todos nós. Precisamos saber calcular o desvio padrão. Espero que você tenha entendido. Se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo que eu faço outro exercício como esse para ajudar. Até mais, professor Samuel. Um grande abraço.